Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje nesse vídeo falaremos sobre 4 tendências que você precisa ficar atento em 2024 ainda e principalmente tê-las consolidadas em 2025 para conseguir crescer a sua carreira e crescer a sua empresa também, beleza? Vamos lá. Para profissionais do marketing e do growth, existe uma necessidade de ficarmos atentos às tendências do que vem ocorrendo em relação ao mundo. Obviamente, nós temos que ter uma base muito bem fundamentada para gerar demanda para o nosso setor comercial quando a gente fala apenas de marketing, ou quando a gente fala de growth, não apenas a geração de demanda, mas toda a parte que envolve o processo comercial para fechamento e até mesmo posteriormente para a retenção daquele cliente. E existem várias tendências ao redor do mundo que já estão sendo implementadas em várias empresas nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo no Brasil. E eu quero falar com você sobre 4 delas que são muito importantes para uma sobrevivência e até mesmo para talvez você encontrar um novo caminho de crescimento interessante. Então vamos começar aqui falando da primeira tendência, que é a hiperpersonalização em escala com inteligência artificial. E basicamente essa questão ela é uma próxima fronteira em relação a marketing, growth e obviamente marketing digital que engloba ambas as partes. E obviamente todos sabem aqui e estão muito possivelmente cansados de escutar que a inteligência artificial é sim o futuro basicamente de todas as profissões. Mas ela não passa de uma ferramenta que nós temos que aprender a utilizar para melhorar o nosso dia a dia e principalmente dar uma experiência melhor para o nosso cliente. Então, a hiperpersonalização em escala com inteligência artificial, ela vai nos permitir isso. Mas como é que eu vou fazer para conseguir trazer essa hiperpersonalização e basicamente o que é isso, né? A primeira coisa que vocês precisam entender é o que é essa hiperpersonalização. É quando a pessoa chega, por exemplo, até o site de vocês, e-commerce ou página de serviços, independe aquilo que você está usando para conseguir ofertar o que você está vendendo, que vocês capturem o máximo de informações possíveis para que conforme, por exemplo, ele vá navegando no site de vocês, o site e o conteúdo ele vai se personalizando para aquela pessoa que está navegando. Então, se a pessoa teve uma tendência, por exemplo, numa determinada categoria, ou se a gente conseguiu identificar que ela é da região sul do Brasil e a gente conseguiu, através de uma massiva quantidade de dados, passar isso para a inteligência artificial e ela conseguiu entender que eu posso começar para aquela pessoa personalizando o site desde a primeira entrada assim, vai ser excelente. Então, com uma quantidade de dados correta e trazendo, obviamente, aquilo que a gente deseja para a inteligência artificial, ela consegue hiper personalizar aquilo que a gente quer entregar. Eu dei o exemplo do site, mas não é apenas site, é toda a comunicação, por exemplo, que a gente vai fazer com ele. A gente pode, por exemplo, fazer a questão de pegar o dado da pessoa depois que ela se torna nossa cliente e através de toda a questão que ela vai fazendo para nós aqui, hiper personalizar aquilo que ela vem fazendo. Então, como é que a gente pode implementar isso de fato, né? A primeira coisa que a gente tem que ter aqui, obviamente, é a questão da análise de dados em tempo real. Então, fazer com que a pessoa, qualquer interação que ela tenha um retorno em relação para a inteligência artificial e aquela inteligência artificial vai ter a liberdade de personalizar conforme a necessidade daquele cliente. Entende como isso é interessante? A outra questão que a gente já comentou um pouco aqui é a questão de conteúdos dinâmicos. Então, os nossos anúncios, eles podem ser mais personalizados para aquela pessoa que, dependendo do comportamento dela, ela vai para essa direção, dependendo como ela se comporta no nosso site. Nós temos o dado dela, ela recebe um e-mail diferente. Então, a gente não tem mais aquela automação fixa, por exemplo, onde a gente manda uma trilha correta e certa e pré-definida de e-mails, mas sim a gente pode personalizar aquela trilha referente aos dados que aquela pessoa vem trazendo para nós. E também uma outra coisa que se torna interessante também nessa questão de hiperpersonalização é a questão de segmentação avançada. Então nós podemos, dentro da parte de, por exemplo, nossa ferramenta de inbound, não apenas olhar os dados demográficos, a idade, etc., mas sim também, obviamente, conseguir passar mais dados e informação para o nosso setor comercial conforme as interações que ela possui com o nosso e-mail, site, etc., e fazer com que isso se torne sinais para que a gente consiga entender, talvez até mesmo, a questão de momento correto de compra daquela pessoa.
Então aqui é um belo exemplo de uma tendência que ela já vem acontecendo, dando aqui mais um exemplo de como a gente pode implementar isso. Então, nós temos, obviamente, todas as questões que a gente faz com os dados demográficos da pessoa, onde ela mora, idade, etc. Mas a gente pega e começa a segmentar nossa base de clientes em relação ao seu comportamento e não mais em relação aos dados demográficos. Isso permite que a gente crie, de fato, uma comunicação mais relevante para aquela pessoa e não algo que se torne genérico para ela e não chame atenção. Existem várias ferramentas que fazem isso e com certeza vai ser algo que já nesse ano vem ocorrendo, mas em 2025 a gente tem que ter consolidado esse aprendizado para aplicar nossa empresa com coerência, beleza? E quais são os benefícios que isso nos traz? A primeira delas é, obviamente, o aumento da taxa de conversão. E posteriormente a isso, a gente pode falar sim que vai ocorrer uma maior fidelização do cliente depois que ele começa a receber conteúdos que fazem mais sentido para ele. E dando o último exemplo aqui em relação a benefícios, obviamente é a questão da melhor utilização do time de marketing, do time de growth, para que a gente tenha um maior resultado e um maior retorno sobre o investimento quando a gente tem uma hiperpersonalização em escala com inteligência artificial. Então agora indo para a segunda tendência, que é o uso estratégico de dado first party. Mas o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam, o que é dado first party? Dado first party é quando a pessoa dá a informação, dá os dados dela para você. Então você captura diretamente as informações. Por exemplo, quando a pessoa vai no seu site e você tem um formulário e você pega o e-mail, telefone e outros dados que você deseja. Isso são os dados que você coletou, então são os dados first party. Tá? E por que isso é relevante? Tá? Porque quanto mais as questões mundiais vão para uma questão de privacidade, nós teremos menos dados. Então, os dados de segunda, de terceira, que são os dados, por exemplo, de segunda, quando são os dados da plataforma do Facebook, do Instagram, do Google, esses são os dados que não são seus, não são dados que você capturou. E cada vez mais, em teoria ao menos, nós teremos menos informações exatamente por essa tendência mundial de questão de privacidade. Então, nós perdendo essa capacidade, por exemplo, de conseguir fazer a análise através de algumas informações que antes nós tínhamos e agora não temos mais, é por isso que nós temos que adicionar essa camada de first party, que é pegar o máximo de dados possíveis. Eu dei o exemplo aqui do formulário, mas não é apenas formulário, é toda e qualquer interação que você consiga pegar informações com o seu cliente. Então você pegou a primeira vez que a pessoa visitou sua loja física, por exemplo, você pegou o nome dela e o telefone. A segunda visita, você já pegou dados mais relevantes, por exemplo, quantos filhos você possui? Possui 2 filhos. Você é casado? Sou casada. Então você vai adicionando esses dados à sua base para que no futuro você consiga pegar essas informações e lá na nossa primeira tendência, adicionar uma hiperpersonalização em cima daquela pessoa. Porque você vai saber se a pessoa tem 2 filhos e um marido, eu consigo colocar esses produtos para ela. Se a pessoa tem essas informações, eu consigo, talvez, ela tem uma tendência maior, por exemplo, a comprar esse serviço aqui. Então, quanto mais dados você pegar, melhor vai ser. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é como é que eu vou fazer para implementar isso? A primeira é adicione a camada de pegar dados de forma voluntária. Então, toda interação que você tenha esse hábito e adicione esse processo de conseguir fazer a captura de informações. Tá? Quanto mais informações você conseguir pegar sobre aquela pessoa, mais relevante isso é, porque esses dados, eles posteriormente podem ser utilizados para que a gente consiga fazer uma retenção maior, ou seja, a gente consiga aumentar o nosso LTV, que é quanto a pessoa gasta de dinheiro em relação ao seu tempo de vida na nossa empresa. Outro grande ponto que a gente tem que implementar aqui é a questão de gerenciamento de dados. Esse é um ponto um pouco mais complexo, requer questão de tecnologia sim, mas tem várias ferramentas que fazem isso. Tá? Então, obviamente, tem a questão dos gerenciadores de dados DMPs, que são locais onde a gente consegue fazer a questão de vários bancos de dados para a gente conseguir fazer a organização desses dados first party, mas vou adicionar um pouco de simplicidade nessa resposta aqui também. Que sim, esse é um ponto mais avançado para a questão de análise de dados,
mas você possui uma ferramenta de RP, você possui um CRM e você possui uma ferramenta de inbound. Então, nesses locais, você vai adicionando essas informações para que no futuro a gente consiga fazer o processo de analisar esses dados e fazer essa hiperpersonalização com AI, por exemplo. E, claro, né, vamos dizer que você está no estágio que você ainda não tem RP, não tem CRM, não tem ferramenta de inbound, você captura os dados daquela pessoa, nem mesmo que seja para colocar em uma planilha e depois você organiza, quando você estiver crescido mais sua empresa, uma dessas ferramentas que eu dei exemplo agora, tá? E no futuro, ainda mais, quando sua empresa estiver escalado, você pode colocar, sim, daí ferramentas de gerenciamento de dados, por exemplo, DMPs aí que existem para a gente fazer essa organização de dados em grande quantidade, tá? E, obviamente, outro ponto que é interessante também a gente falar aqui é a questão de campanhas baseadas em consentimento, que a gente, obviamente, tem que deixar claro que a gente respeita os dados dos usuários. Essa questão que vem aumentando em relação ao mundo é importante. Nós temos e queremos privacidade no nosso dia a dia, ao mesmo tempo em que a gente, como profissionais, quer conseguir direcionar o nosso produto ou serviço para aquela pessoa que tem a tendência e até mesmo a necessidade de comprar de forma eficaz, tá? Então, quais são os benefícios que a gente pode falar aqui? É sim a questão de uma melhor precisão em relação às suas campanhas e também, obviamente, é uma questão de maior conformidade com as leis de privacidade, com as regulamentações de privacidade, tá? E, por último, e mais importante ainda, a gente vai conseguir, com esses dados, criar um relacionamento mais próspero e eficaz com o nosso cliente, porque esses dados first party, eles podem ser usados, por exemplo, lá na questão de hiperpersonalização em escala com inteligência artificial, mas não apenas lá. Eu vou dar mais exemplos de como a gente pode utilizar eles. Indo agora para a nossa terceira tendência, que é a questão de marketing automatizado multicanal. Nós sabemos muito bem que a jornada de compra ela vem se tornando cada vez mais complexa e muitas vezes longa e, obviamente, cada vez mais competitiva, exatamente pela quantidade de pessoas e empresas que vêm entrando no mercado e adicionando opções para o nosso cliente. Então, quantos mais canais a gente possui para atender o nosso cliente, melhor. Então, ser omnichannel, também posso falar que essa questão de marketing automatizado multicanal ele basicamente também é a questão de ser omnichannel, mas ser omnichannel com eficiência, tá? Que é o quê? Basicamente, a gente conseguir que se a pessoa venha na nossa loja, ela tem um atendimento muito bem realizado, com o processo correto. Se a pessoa ela nos chame no WhatsApp e ela tenha um atendimento correto devido ao nosso processo. Se a pessoa nos chama no nosso Instagram, ela também tem um processo e um bom atendimento. E por que isso é importante? Se a pessoa vai até a loja de vocês ou telefona para vocês e recebe um ótimo atendimento, mas posteriormente ela vai em outro canal e ela não recebe o atendimento que ela gostaria de ter, aquele vínculo que você criou no primeiro atendimento ele se quebra e essa pessoa vai tomar sua decisão de compra com outra empresa. Então é necessário, e aqui mesmo, nem é tanto nesse começo que eu estou falando aqui, uma questão de tecnologia, mas sim de experiência do usuário, porque nós queremos ser atendido onde nós estamos. Então, nós, como empresa, temos que atender o nosso cliente onde ele está. Se ele quer nos chamar no WhatsApp, ótimo. Se ele quer chamar no Instagram, ótimo. Se ele quer chamar no Facebook, ótimo. Eu vou atender ele. A questão é que sim, existem ferramentas que fazem essa integralização dos dados, dessas informações, para ir para um local só. Isso facilita o nosso dia a dia e facilita o processo de atendimento, tá? Mas a questão é, como é que a gente pode implementar isso? Existem plataformas que, após essa questão agora de aumentar e garantir um processo omnichannel correto, que é de fato agora da parte de automatização multicanal. Que a gente ter plataformas, por exemplo, que a gente consiga trazer a unificação de locais como e-mail, SMS, WhatsApp, qualquer local que a gente consiga fazer a questão de enviar informações para o nosso cliente. E muitas vezes isso através de chatbots automatizados com inteligência artificial também, para fazer com que aquele atendimento, não só atendimento, mas o processo de venda, eu conseguir, através do dado que eu peguei do cliente, chamar aquela pessoa, mandando uma mensagem SMS, mandando um e-mail,
ofertando algo que eu, pelos dados que eu possuo dele, eu consigo vender. Então, implementar isso é encontrar uma ferramenta correta. Se você quiser, pode me chamar aqui que eu posso te indicar algumas, em relação a fazer essa integração dos dados e do envio. E isso faz com que a gente vá para outra parte também, que é a questão de jornadas personalizadas. Lá na nossa primeira tendência, que a gente fala de hiperpersonalização, a gente fala em relação a criar, eu dei o exemplo de criar fluxos, e aqui é o local de distribuir esses fluxos. Então, se eu verifico pela tendência dos dados que se eu conseguir mandar um WhatsApp com um conteúdo personalizado para aquela pessoa ter maior chance de conversão, maravilha, eu tenho que fazer isso. Então eu tenho um canal que faz isso. Se eu verificar pelos dados que em vez de WhatsApp para essa pessoa eu tenho que mandar um e-mail e depois um SMS, eu tenho que ter essa capacidade de multicanal de atingir essa pessoa em diferentes locais, em diferentes momentos, em diferentes horários. Isso tudo necessita, por último também, de um local para fazer essa mensuração dos dados, para que a gente consiga entender que os fluxos multicanal que a gente está fazendo estão sendo eficientes. Então, o bom aqui é, algumas ferramentas nos trazem esses dados em local para a gente conseguir fazer essa análise, mas em outros momentos você vai precisar fazer o uso de BIs, e agora só dando um exemplo bem rápido de BI aqui, que é Business Intelligence, que são aquelas dashboards que a gente consegue visualizar os dados e entender o que está acontecendo. Temos o Looker como exemplo, temos o Power BI como exemplo, existem outras ferramentas de BI onde a gente consegue fazer essa junção dos dados em um local só, olhar todos os dados daquelas campanhas, dos nossos canais, isso tudo verificando uma melhor experiência para o nosso usuário, para o nosso cliente. Beleza, mas agora quais são os benefícios dessa tendência aqui? Aqui a gente pode falar, obviamente, que existe uma eficiência operacional muito maior, porque se nós conseguimos colocar uma ferramenta que através de um local só a gente consiga disparar uma mensagem no Instagram, disparar uma mensagem no WhatsApp, mandar um SMS, mandar um e-mail, isso nos faz com que a gente ganhe eficiência operacional. Não precisar gerenciar uma a uma separadamente. Outra questão é a questão também da melhor experiência do cliente. O cliente ele quer ser atendido naquele local que ele tem mais facilidade ou que ele simplesmente utiliza com mais frequência. E por último, e mais importante, nós conseguimos aumentar a retenção do nosso cliente e aumentar o LTV, que é quanto a pessoa gasta de dinheiro em relação à sua vida na nossa empresa. Indo agora para a nossa quarta e última tendência, que é a questão de marketing de audiência com micro e nanos influenciadores. Não há dúvida nenhuma que grandes influenciadores têm e trazem muito resultado para as empresas. Mas a gente está vendo uma tendência muito interessante, que são as marcas utilizarem micro e nanos influenciadores para conseguir ter uma maior taxa de conversão, exatamente pela questão do engajamento que essas pessoas possuem com o seu público, e também eles trazem a opção para nós de trabalharmos com nichos. Porque existem vários nichos que eles não vão conseguir atrair uma grande quantidade de pessoas, mas eles possuem um público muito qualificado e, além de qualificado, muito engajado. Isso faz com que eles consigam se conectar melhor com aquelas pessoas. Então, a utilização de micro e nano influenciadores deveria estar na sua estratégia, no seu plano estratégico para agora, final de 2024 e principalmente 2025. Mas a questão é, como é que eu vou implementar isso? Existem, primeiramente, ferramentas que ajudam nós a encontrarmos esses micro e nano influenciadores, mas claro que muito disso também é a questão de você ir atrás e entender quem o seu cliente ideal ele está seguindo e começar a fazer esse estudo em relação, se você, por exemplo, atua apenas numa região específica, uma cidade específica, uma região específica, começar a entender quem está surgindo nesses locais, também pelo fato de sim, obviamente você vai gastar menos dinheiro com essas pessoas, mas você também pode ter muito resultado. A questão é conseguir testar isso. E por último, você tem que ter um cuidado muito grande em relação à implementação da utilização dos micro e nanos influenciadores, em como você vai fazer os ajustes em relação a como ele vai trazer a sua marca para o seu público. Quanto mais suave for essa transição, quanto menos parecer um anúncio, melhor.
Então, tente fazer anúncios, teste linhas de comunicação para que você entenda qual é que é a linha de comunicação específica que eu tenho que trabalhar com esse micro e nano influenciador em relação ao público que ele atua. E finalizando essa tendência aqui, deixa eu só falar também rapidamente os benefícios deles. É a questão de a gente ter, sim, um maior engajamento com o nosso público e uma confiança maior que esse micro ou nano influenciador possui com o seu público lá. Também temos uma questão de um custo mais baixo de a utilização desses micro e nanos influenciadores e, obviamente, eles nos dão uma possibilidade de atingir nichos específicos que grandes influenciadores não conseguiriam. Basicamente, para o vídeo de hoje seria isso. Eu falei de 4 tendências muito interessantes que vocês podem e devem aplicar em 2024, mas principalmente não se esqueçam, consolidem elas para que em 2025 vocês comecem a utilizá-las ou continuem a utilizá-las com consistência e elas estejam sólidas na sua estratégia. Então, por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo se gostou, se tem alguma dúvida. Curte esse vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau!